Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Hoje é dia 11 de maio e vamos às principais notícias do dia de hoje. Tivemos a vitória da direita na Câmara dos Deputados. Tivemos aí o Exército Brasileiro preocupado com o povo brasileiro, passando uma importante mensagem que você verá aqui qual é. Crise no Supremo Tribunal Federal. Temos também a CPMI já com as indicações do PL. Temos também o Parlamento Português atacando, querendo punir deputados que protestaram contra Lula. E também Arthur Lira, vendo aí a direita como favorita para a eleição em 2026. E o Valdemar Costa Neto falando justamente sobre essa probabilidade de condenação do presidente Jair Bolsonaro no TSE. E também Polícia Federal para poder perseguir fazendeiros que apoiaram manifestações contra Lula. Você verá tudo isso agora, no seu Boletim VPN. Meus amigos, ontem foi dia de uma importante vitória. Cada vitória a essa altura do campeonato deve ser comemorada. E temos aí o PL da censura, o PL 2630. Eu fiz um vídeo aqui alertando do filhote do PL, né? De que eles poderiam pautar. Esse vídeo foi postado anteontem. O YouTube parece que não está entregando bem aí os vídeos. Por isso é importante que você deixe o seu gostei, esteja inscrito nas nossas redes sociais para receber notificação caso você não receba do YouTube, mas também esteja inscrito, né? O botãozinho de graça, aí você se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas eu alertei há 2 dias atrás, né, num programa que entramos aqui à noite, e o PL foi colocado em pauta ontem e retirado a pedido de uma liderança que entendeu que esse filhote aí da Jandira Fegali, né, que nada mais é do que o PL 2370, que visava antecipar um tema que estava dentro do PL original, 2630, mas devido à pressão da sociedade, esse PL está engavetado por enquanto, na verdade não foi arquivado, mas ele não pretende ser colocado em pauta agora, o Lira não pretende colocar ele em pauta agora, tudo pode mudar, mas o 2370 é um texto da Jandira Fegali para poder pagar dinheiro aí para esses grandes conglomerados de mídia, Globo, Folha de São Paulo, caso as redes sociais utilizassem as matérias, né, deles. Um print que você coloque aí poderia ser ganhado. É uma forma de transferir milhões de reais aí para a Globo, né? E esse PL foi arquivado. O Marcos Pereira estava presidindo a sessão ontem. Vamos lembrar que o Arthur Lira ainda está em Nova York, né? Num evento lá. E o Marcos Pereira, que é o vice-presidente e é o líder do Republicanos, aí ligado à Igreja Universal, já se posicionou contra o PL da censura e ontem acatou o pedido de uma liderança no plenário para que fosse arquivado essa matéria, e foi arquivado. Outro ponto muito importante que a direita conseguiu também é um PL que visa a causa social, visa a inclusão, né? E eu digo sempre aqui nesse canal, isso não pode ser um tema da esquerda. Muito se fala em ideologia de gênero, defesa de valores na direita, mas existem pautas também no dia a dia que estão afetando. Eu, por exemplo, sou pai de um filho autista e fiquei muito feliz com a lei de ontem, mas que é o projeto PL 4402, aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, que prevê a validade indeterminada de laudo para autistas e pessoas com deficiências permanentes, como o caso da deputada que é autora do projeto aí. Dê uma olhada. O projeto Mãe estabelece laudos permanentes para as pessoas com deficiência, como os monoculares, autistas, aqueles com deficiências intelectuais e físicas de todo tipo. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não têm condições de refazer as vistorias de saúde por questões financeiras ou mesmo de acessibilidade. Eu vou dar um exemplo me citando. Não faz sentido pessoas que não têm um olho, como eu, precisem comprovar todos os anos que continuam monoculares. Então, a pessoa não tem um olho, aí todo ano tem que comprovar que não tem um olho. Né? É impressionante, como se o olho fosse nascer. Então, é uma importante adaptação, a atualização da lei de inclusão, né, no Brasil, e é uma vitória da direita ontem, né, a direita que levantou essa bola aqui e conseguiu aprovar. Importante que a direita esteja nas causas sociais também
Isso será fundamental se ela quiser aumentar a sua base, aumentar a sua penetração no dia a dia das pessoas. As pessoas possuem problemas que às vezes não estão no radar, não dão tanto clique, tanto like, mas é importante para a vida dessas pessoas. E quem tem filho autista aqui sabe muito bem as dificuldades que enfrentam, e é pessoas com deficiências permanentes que tem que ficar fazendo comprovação lá toda hora, né, de atestado de uma coisa que está lá. O cara não tem a perna como se a perna fosse nascer. É impressionante. Crise no Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, um ministro do Supremo Tribunal Federal procurou uma colunista em off, né, em off é quando não é revelado o nome, para poder falar da insatisfação que eles estão tendo com Alexandre de Moraes, por conta da busca e apreensão contra Bolsonaro, o inquérito como um todo, né, da questão das carteiras de vacina, porque eles pensam o óbvio, esse inquérito, né, se existe esse crime de falsificação de carteira de vacina, isso tem que ser investigado em um outro inquérito, e não no inquérito de milícias digitais. E se envolve aí o ex-presidente aí Bolsonaro, né, isso nem é foro do Supremo Tribunal Federal, mas se tivesse gente com foro do Supremo Tribunal Federal, tinha que ser criado um outro inquérito e ser sorteado um novo relator para esse inquérito. Mas aí o Alexandre de Moraes quer tudo na mão dele e dessa forma deu um jeitinho de adaptar isso no inquérito das fake news, ad eterno, desde de 2019, do qual o Felipe Moura Brasil, né, foi aí o grande incentivador desse PL lá atrás, com aquela matéria do Blogueiros de Crachá da revista Cruzoé, que serviu aí para ser a sementinha dessa perseguição. E outro ponto que essa mesma colunista publicou sobre o receio desses ministros do Supremo é a decisão do Alexandre de Moraes no que tange ao Telegram. Né? O Telegram, ele foi censurado, e o pior de tudo, o Flávio Dino, quando ele foi censurar o Google, ele usou o CAD, ele fez uma manobra ali, né, para dizer que aquilo seria uma propaganda e uma propaganda enganosa. O famoso somebody love jurídico que deram ali. Mas o ministro Alexandre de Moraes, quando ele obriga o Telegram a publicar uma nova mensagem, dizendo que aquilo era um atentado contra a democracia, aí é que os ministros viram que, olha, ele não só manda retirar a propaganda, o disparo em massa, porque isso aí foi equivalente à lei que proíbe disparo em massa de SMS, por exemplo. Aí eles fizeram uma adaptação disso, um uso disso, como um abuso, né, de poder ali nessa forma, e pediram para retirar. Só que quando o ministro Alexandre de Moraes ele manda o Telegram publicar uma nova mensagem, aí ele está atacando o conteúdo da mensagem e não o disparo em massa da mensagem. Estão entendendo aqui onde foi o erro do Alexandre de Moraes, segundo esses ministros? Não é a censura, a avalizar tudo isso, mas esse ponto específico do qual deixa sem argumentos aí, e muitos juristas falam que é uma decisão absurda por conta disso. Se o Alexandre de Moraes tivesse só pedido não, né, porque ele manda o Telegram deletar a mensagem, seria uma coisa, mas quando ele manda o Telegram publicar uma nova mensagem, aí ele está interferindo no conteúdo. E esse é o receio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, há um mal-estar lá dentro, mas enquanto a sociedade não debater essa visão de que o ministro Alexandre de Moraes ele tem uma visão de Estado, no qual o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador, isso vai continuar sendo um assunto muito esquisito de ser debatido. O Toffoli e o Alexandre de Moraes eles entendem que o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador. E dessa forma ele chega lá para resolver o problema. Se isso não for debatido, né, até mesmo pelo próprio Congresso, que deveria tomar a frente disso, a coisa vai continuar nesse terreno nebuloso. E ontem surgiu uma narrativa do lado da esquerda de que o tenente-coronel Cid delataria o ex-presidente Jair Bolsonaro, como se Bolsonaro tivesse cometido crimes e o Cid delataria os crimes do Bolsonaro. Não ficou certo aí que crimes seriam esses, mas vamos lembrar aqui que eles tentam imputar uma suposta rachadinha, do qual o Cid teria participação, porque ele pagava contas, porque o presidente Jair Bolsonaro não tinha cartão de crédito, né? Não tinha cartão, na verdade.
E ontem fizeram a revelação de que a família do Cid, o general e o irmão dele, teriam um trust, no qual esse trust familiar, né, teria ali teria uma mansão no nome dessa trust, enfim, no exterior. Aí houve uma movimentação que corroborou na verdade, que ajudou a alimentar essa narrativa, não é que corroborou, de que o Cid delataria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi a troca de advogado do tenente-coronel Cid. O Rodrigo Roca deixou a defesa do Cid ontem. Ele alegou questões de foro profissional e impedimento familiar. E o novo advogado do Cid chamou a atenção da imprensa, que é o Bernardo Fenelon. Esse advogado, ele é especialista, né, em crime do colarinho branco e em delação premiada. Inclusive, ele escreveu um livro. O livro é A Colaboração Premiada Unilateral. Ele é especialista em delação premiada. Então, essa movimentação do Cid, a revelação pela imprensa de um trust internacional no qual tinha mansão no nome do irmão do Cid, enfim, isso aí gerou uma narrativa de que o Cid delataria o presidente Jair Bolsonaro. O Fábio Weingarten, que é o porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, ele foi para as redes sociais ontem, ele viu esse movimento dessa narrativa e disse que seria mais uma mentira, mais uma narrativa. Vamos aguardar os próximos dias para ver, né, o que bicho vai sair daí, mas é um ponto que é relevante trazer aqui para vocês, tá? Se houver algum tipo de imputação de crime, seria no sentido dessa tentativa de golpe de Estado. Eu acho que seria uma narrativa que iria por esse caminho. Mas não sei se o Cid, eu confio no caráter do Cid, eu confio, o Cid sempre foi muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Então eu não acredito que ele criaria uma delação para poder amenizar qualquer tipo de tortura psicológica que estejam fazendo com ele, né? E esse trancafiamento dele, cerceamento de liberdade. O Cid tem que ter a cabeça no lugar nesse exato momento. E o Exército Brasileiro, para falar em Cid, né, falar do Exército Brasileiro, o Comando Militar da Amazônia publicou essa importante mensagem aqui, ó. Eles estão preocupados com o povo brasileiro e aí, devido ao Maio Amarelo, eles estão aí, ó, falando para usarem cinto de segurança. O Exército Brasileiro fazendo esse importante comunicado. Aí eu te pergunto, o que seria da tua vida se não fosse o Exército Brasileiro preocupado com você usar um cinto de segurança? Né? Temos aí que realmente valorizar esse Exército Brasileiro. Gostou da mensagem do Exército? Amigos, o agro, né, amanheceu hoje com a Polícia Federal na porta. Fazendeiros do Paraná e do Mato Grosso foram alvos da Polícia Federal na operação que eles denominaram de Lesa Pátria. Esses fazendeiros teriam ajudado a financiar caravanas para o dia 8 de janeiro. E o dia 8 de janeiro, fique claro, muitas dessas caravanas, muitas dessas pessoas eram de direita e estavam revoltados e inconformados, como muitos do que devem estar me assistindo aqui nesse exato momento estavam no início do ano passado, desse ano, no ano passado não, e no final do ano passado. Né? E então há muita narrativa de infiltrado, mas muita gente ali eram pessoas que estavam revoltadas com a situação e aí acabaram perdendo a cabeça em algum momento. E esses fazendeiros sempre apoiaram, né, o movimento patriótico aí a favor do presidente Jair Bolsonaro e podem ter, muitos deles terem financiado caravanas e agora tem a visita da Polícia Federal por conta disso, devido à consequência, o desdobramento das manifestações do dia 8 de janeiro, que acabou do jeito que acabou. Né? Então, Polícia Federal aí fazendo mais de 40 buscas e apreensões e também fez o bloqueio dos bens desses fazendeiros. Estamos falando aqui em cifras de 40 milhões de reais. Impressionante. Arthur Lira aposta na vitória da direita em 2026. Ele entende que é um erro condenar o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e que se o TSE optar por esse lado, né, de condenar o Supremo Tribunal Federal, o TSE estaria dando um tiro no pé, porque surgiria um outro nome na direita. Ele fala em Cláudio Castro, em Zema, em Tarcísio, e esse nome chegaria muito mais forte em 2026. Isso vai ao encontro do que fala o próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Dê uma olhada no que falou o Costa Neto. Ninguém pode condenar um ex-presidente da República, deixar ele inelegível,
porque ele fez um comentário a respeito disso ou daquilo. Isso não existe no planeta. Outra coisa, se fizerem isso com ele, deixarem ele inelegível, ele vai aumentar o seu poder de transferência em 30%. Pode escrever o que eu estou falando. Isso é sério. Nós temos que respeitar a posição dos outros, temos que respeitar a lei. Todo mundo tem o direito de falar e proceder como quiser, desde que haja respeito. Agora, o que não pode é cometer ilegalidade. Qual é a ilegalidade que o Bolsonaro cometeu? É uma espécie de recado ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo assim, não condenem Bolsonaro. Se a intenção de vocês é condenar Bolsonaro para matar a direita, vocês, na verdade, vão fortalecer a direita, porque o poder de transferência de Bolsonaro para esse outro nome seria muito maior. O Lira chega a falar em erros que o Bolsonaro teria cometido na campanha, aí esses erros obviamente se falam, né? Há muitas pessoas dentro do direito que falam da forma como o Bolsonaro lidou com a questão na época da pandemia, né? Outros dizem que se ele tivesse mandado tomar vacina, né, tivesse lá fiado a picada no braço, teria ganho a eleição. Aí é questão de um debate ad eterno que vai ficar quanto a isso, mas o importante dessa matéria, desse ponto aqui do nosso programa hoje é o recado dado ao TSE. Não condenem Bolsonaro. Se vocês condenarem Bolsonaro, ele virá mais forte. E sabe o que é o impressionante de tudo isso? É ver o TSE como, de fato, um agente político e não como um mediador dos problemas, como deveria ser. Porque se os recados são dados ao TSE, olha, Bolsonaro vai indicar outro nome e tudo mais, significa que o TSE está agindo com participação política no jogo. Não deveria ser dessa forma. É muito curioso essa reação. Justiça recursal mantém condenação, o Tribunal Recursal manteve a condenação de Fábio Porchat por caluniar Carlos Bolsonaro, chamou Carlos Bolsonaro de corrupto e foi condenado a pagar R$40 mil no final do ano passado. Ele tentou recorrer e saiu a decisão ontem, perdeu novamente, vai ter que pagar R$40 mil aí para Carlos Bolsonaro. E o PL indicou os nomes da CPMI do dia 8 de janeiro. No Senado, esses nomes serão Esperidião Amin, Damares Alves, Eduardo Girão, Magno Malta. Os suplentes no Senado serão Flávio Bolsonaro, Jorge Seife. Na Câmara nós teremos Eduardo Bolsonaro, André Fernandes e Ramagem. Os suplentes serão Nicolas Ferreira, Felipe Barros e Marcos Feliciano. Então é importante, passo aí a indicação oficial dos nomes. Teve uma reunião ontem com a liderança do PL, Altineu Cortes, para poder decidir a estratégia que eles irão adotar. O André Fernandes, inclusive, estava ontem na sua rede social pedindo e-mails, pedindo material sobre o dia 8 de janeiro. Então tem um e-mail lá, procure lá nas redes do deputado André Fernandes. Para a gente fechar a notícia internacional, como é de praxe aqui, o parlamento português quer punir parlamentares do partido Chega, o partido de direita, que protestou contra a presença contra a presença do atual mandatário do Poder Executivo Nacional, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós lembramos aqui do protesto, as placas, o discurso incisivo do deputado André Ventura, e agora o parlamento, a reação do parlamento de esquerda, a presidência do parlamento, quer uma censura a esses deputados. Mais um passo aí do cerceamento da direita no mundo. E o Trump falou que, se for eleito, ele vai acabar com a guerra na Ucrânia. E eu não duvido do Trump, né? Porque vamos lembrar que os 4 anos de Donald Trump foram 4 anos sem guerras, né, com atuação aí dos Estados Unidos. Importante. Né? Alan Frutuoso, aqui no seu canal Vista Pátria. Até a próxima. Inscreva-se, deixe seu gostei. Tchau, tchau.